Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez aqui juntos, hoje quinta-feira, dia 6 de agosto, a nossa aula de produção de texto e nossa última aula nós encerramos o nosso gênero que foi biografia e autobiografia. Hoje eu só vou dar uma introdução, não vou falar qual é o nosso gênero que nós vamos trabalhar, então eu quero que você descubra, vou colocar aqui alguns pontos que são partes dele, então eu quero que você vá analisando, já vá idealizando qual será esse novo gênero que nós vamos trabalhar a partir desse próximo bimestre, tá bom? Vamos lá, vamos conhecer, vou dar aqui algumas pistas a respeito dele. Vamos lá, conhecer o nosso novo gênero, até coloquei aqui uma imagem, quem sou eu? Vamos lá, esse aqui é alguns pontos importantes desse gênero, vamos lá. O autor pode se expor, o autor pode expor o seu ponto de vista em relação, o seu modo de ver em relação a um tema. Esse é o primeiro ponto. Ele também, no tema, ele pode ser posto diversos assuntos diversos. Bem complexo, né? Ele pode ser dividido também em outras partes. Vamos lá. O autor pode expor seus assuntos, seu modo de ver um tema, ele também pode falar de assuntos diversos. E também, ele pode também ser dividido em algumas partes. Já temos algumas pistas. Outra questão, nessas partes são usadas linguagens diferentes umas das outras. Ou seja, numa parte, numa classificação ou numa subdivisão delas, elas podem, não são linguagens, nenhuma pode ser uma linguagem um pouco mais coloquial, numa outra pode ser um pouco mais informal, ou pode ser mais formal, mais técnica. Então eles diferenciam uma da outra. Já estou dando pista até demais. Vamos lá. Provavelmente você já pode ter lido. Em algum deles você já pode ter encontrado em algum lugar e já pode ter lido a respeito desse gênero. Vamos lá. Normalmente são não curtos, pois o intuito é chamar a atenção. Normalmente você vai encontrar textos que não são curtos, mas a intenção é sempre chamar a atenção. Eu já li um que realmente ele era um texto um pouquinho maior, mas a intenção dele era sempre trazer o leitor a um conhecimento e também um ponto de vista que o autor tentava trazer. E tem ele na gramática. Então, esse último aqui acho que é um ponto-chave, ou seja, que ele está na gramática, mas ao mesmo tempo ele é um gênero a ser trabalhado. Então, analise esses pontos aí na próxima aula eu vou desvendar o mistério, vou trazer, lógico, definições, características, os tipos que ele tem, e aí nós vamos trabalhando nele nesse próximo bimestre. Certo, turma? Então, vou deixar esse mistério aí para vocês, que você possa fazer aí esse levantamento desses pontos para que vamos ver se você acerta na próxima aula, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Estude, veja bem esses pontos e vamos ver se você acertou. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a professora de ciência, mais uma vez, para estar contribuindo com o entendimento de vocês sobre o assunto de ciências. E hoje, dia 6/8, a gente vai falar sobre um tema bem legal que tem tudo a ver com o que vocês estão vendo, que a gente estudou sobre células, a gente estudou sobre tecidos, então a gente vai falar um assunto bem interessante que é sobre células-tronco. No livro de vocês tem lá um texto que fala: japoneses desenvolvem pele realista em laboratório. Está na página 60 do livro didático. Mas antes de chegar lá, a gente vai ver o que são células-tronco. Bom, células-tronco, elas são células com capacidade de autorrenovação e de diferenciação em outras células funcionais, ou seja, ela pode se transformar em qualquer outra célula do seu corpo. Elas podem ser programadas para desenvolver funções específicas, uma vez que se encontram em estágio não totalmente especializados. Temos aqui uma imagem de uma célula-tronco. Ela pode se transformar em outras células-tronco, ou também ela
elas podem se transformar, aqui temos a imagem de tecido epitelial, tecido adiposo, tecido muscular, ela pode se transformar numa hemácia, ela pode se transformar num neurônio. Então, ela pode fazer tudo isso. E o que isso tem a ver, que importância tem? Vamos lá. As células tronco embrionário, temos aqui três tipos de células tronco. A gente vai ver sobre a importância disso. Células tronco embrionárias, elas são consideradas pluripotentes, ou seja, elas são as mais potentes das três que eu vou falar para vocês. Elas se transformam em qualquer célula adulta, ou seja, uma célula que já está programada para ser aquilo, né? E elas são encontradas a 4 a 5 dias após a fecundação. Então, quando o serzinho ali ainda é um blastocisto, quando o espermatozoide entrou no óvulo e depois de 5 dias já tem células tronco embrionárias. Elas são muito potentes, mas também mais difíceis, né? Porque como é que você vai extrair essa célula que às vezes você nem sabe, né? Que tem um serzinho ali. Sabe? A mulher nem descobriu que está grávida ainda, mas já tem uma célula embrionária. Então, mas nesse momento, temos ali células altamente potentes, pluripotentes. São as células tronco embrionário, por isso que é o nome, que é um embrião. Aí temos as células tronco adultas. Elas são obtidas principalmente na medula óssea e no sangue, no cordão umbilical, na hora do nascimento. Elas são consideradas menos potentes que as embrionárias e por isso são chamadas multipotentes. Aqui temos uma imagem. O zigoto é quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, forma um zigoto. Depois de 3 dias forma um embrião. Com 5 dias, esse embrião aqui ele vai ter células tronco embrionárias. Depois de 4 semanas, o embrião já não tem mais células tronco embrionárias, ele já vai ter células tronco adultas, né, que vai ser encontrada ali no cordão umbilical, no cérebro, músculo, sangue, fígado, tecido adiposo, pele e coração. Dali para frente, de 4 semanas até a pessoa já adulta, as células tronco vai ser célula tronco adulta. Porque mesmo que seja um embrião de 4 semanas, ele já está todo programado, ele já está as células todas divididas no seu caminhar. As células já estão responsáveis ali, olha, aqui eu vou formar um olhinho, aqui eu vou formar ali os órgãos tudinho. Então por isso que a célula já é adulta. Então aqui a setinha está mostrando, todas essas setinhas aqui, ela vai ter célula tronco adulta, já está programada, uma para o cérebro, para o músculo, sangue, fígado. Daqui para trás, com 5 dias apenas, célula embrionária. Lembra que nessa célula embrionária é a pluripotente, que pode se transformar em qualquer outra célula. Depois de adulta, não. Ela já vai estar programada ali para ser o que vai ser. Aí temos também a célula tronco induzida, que foi o caso que aconteceu ali do rato, que a gente vai falar do texto com vocês. Célula tronco de pluripotência induzida. No caso, utiliza-se um vírus. E esse vírus ele vai transformar essa célula que já era adulta numa célula embrionária, ou seja, ele vai gerar potência para aquela célula, para ela, como é que fala? Para ela se transformar no que ela quer. Ou seja, ela vai retroceder aquela célula que já é adulta. Então, utiliza-se o vírus, né? Eles vão reprogramar a célula do estado para a célula tronco embrionário. Como que faz? Pega ali o paciente, temos aqui na imagem, temos o paciente, a gente pega uma biópsia da pele dele, vai colocar ali os vírus, depois essa célula vai se transformar em célula pluripotente, está aqui em inglês, ó, pluripotente. A pluripotente são as células tronco embrionárias. Essas células tronco embrionárias, elas vão se transformar nas células sanguíneas, no músculo cardíaco, nos neurônios, no fígado, pancreáticas, células intestinais. Qual a intenção disso? O que os cientistas têm interesse em fazer isso? No caso, por exemplo, uma pessoa sofreu uma queimadura, vai tirar ali da pele dele, que não foi lá, ou de outra parte dele também, qualquer outra célula dele adulta, vai fazer ali uma biópsia desse tecido e vai colocar vírus no laboratório e vai transformar aquela célula em célula pluripotente. Vai implantar nele de volta e vai nascer aquela pele normal de novo, vai crescer normalmente, porque ela foi potencializada. No caso, japoneses desenvolvem pele realista em laboratório.
eles transplantaram pele de rato cultivada em laboratório. Eles utilizaram as células-tronco retiradas da gengiva do rato e conseguiram criar uma pele com múltiplas camadas, com folículos capilares e glândulas sudoríparas, que é o normal que nós temos na nossa pele. E o rato também, né? Lógico. Então, foi implantado no rato nu, com o sistema imunitário suprimido, e o órgão ele se integrou bem e germinou pelos. Né? Isso daí é um avanço na ciência. Logicamente que isso ainda vai passar por vários testes para benefício humano. Por que isso é importante? Se conseguirem realmente fazer com que isso aconteça, além de restaurar a pele de pessoas queimadas, elas podem, se essas células elas forem bem, como é que eu falo, bem feito os procedimentos, vai ser possível fazer isso com outros órgãos. Vai resolver a vida de milhões de pessoas que estão na fila de um transplante. Então a ideia é crescimento para que façam em laboratório, através das próprias células da pessoa, órgãos que a pessoa esteja precisando ali. Então vai ajudar muito na saúde das pessoas. Então por isso que é importante esse conteúdo sobre células-tronco, né? Uma curiosidade para vocês e é muito legal vocês estarem aprendendo sobre como é que é isso e tal. Tá bom? Eu falei pra vocês o benefício, ó, fazer a pele de uma pessoa queimada voltar ao normal. Uma pele criada pode ser utilizada em testes cosméticos também. Eu já esqueci de falar pra vocês. Se for criada uma pele em laboratório, é mais indicado fazer os testes de cosméticos que hoje em dia fazem em animais. Então os animais eles não iriam sofrer tanto alguns testes, né? Animais morrem e tal, para testar batom, testar maquiagem, shampoo de cabelo, remédio não é o caso. Mas estou falando aqui de coisas que é utilizado na pele para as pessoas, que são utilizadas primeiramente no animal. Se for construído as peles em laboratório, já vai ser utilizado para isso. Como eu falei para vocês, se a pele for bem elaborada para célula-tronco, outros órgãos do corpo também. Então, uma coisa vai dando avanço, né, para outra, mais escadinha, né? Então, isso é muito bom. E por hoje, gente, eu trouxe esse conteúdo. Eu espero vocês na próxima semana com conteúdo novo no terceiro bimestre, tá bom? Um abraço, até mais! Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar então mais uma aula, agora a nossa aula aí de geografia. Na nossa aula de geografia a gente vai introduzir o assunto do próximo bimestre, então não se preocupe ainda em procurar o livro, em pegar o livro não, tá? A gente vai apenas fazer uma introdução, saber o que a gente vai conhecer aí no nosso próximo bimestre. Bom, nós estudamos durante as nossas aulas até o momento sobre a estrutura da Terra, a estrutura interna e externa. Falamos sobre a formação do relevo, onde a questão da dinâmica da Terra, a estrutura da Terra, ela modifica o relevo, tanto internamente como externamente também. Falamos sobre a questão do relevo, né, os tipos de relevo. Nós falamos sobre as variações aí, as vegetações, as questões da hidrografia também. Então tudo isso daí é o que é uma mudança na estrutura da Terra. E agora a gente vai conhecer um pouquinho o que influencia, por exemplo, professora, eu sei que o movimento das placas tectônicas influencia na forma de relevo. E o clima, professor, o que vai influenciar o clima? Aí a gente vai saber sobre a atmosfera e suas dinâmicas, são as variações climáticas. A gente sabe que a estrutura do relevo, né, é uma coisa ligando a outra. Olha só, o movimento das placas faz com que apareçam aí vários tipos de relevo, né, as formações de relevo. Modifica também a hidrografia, né, as variações hidrográficas, os rios. A questão da vegetação também, ela modifica a estrutura do relevo, a estrutura dos rios e a estrutura dos climas. Mas é só isso que influencia? Não!
a camada externa também, ela tem grande influência. A radiação do Sol, ela tem influência na nossa estrutura da Terra. E é isso que a gente vai conhecer um pouquinho. Como, por exemplo, os climas, os tipos climáticos. Professora, por que o clima da região norte é diferente do clima da região sul? O que modifica isso? Quais são as condições naturais que fazem com que o clima da nossa região seja quente e úmido? É apenas a localização? É apenas a estrutura da vegetação, o tipo de vegetação? Será que é só isso? Não, as camadas da atmosfera também têm influência nessas questões climáticas aí. Então é isso que a gente vai conhecer agora um pouquinho sobre a atmosfera e suas dinâmicas. Vamos lá. A Terra ela vem passando por um processo de evolução e ao longo de seu desenvolvimento a camada de gases que a reveste sofreu alterações até atingir a composição e as dinâmicas atuais. Então, nesse processo das camadas da atmosfera, assim como a estrutura da Terra também se modificou ao longo do tempo. Então, a questão tanto no ar, né, na atmosfera, como também na estrutura interna do planeta, tem suas modificações aí, varia conforme vai passando o tempo, vai mudando aí, certo? A atmosfera é composta de muitos gases que circulam pelo planeta e alimentam seus ciclos naturais. A atmosfera ela apresenta características que variam conforme sua distância em relação à superfície terrestre. Então, existem limites, né, certos limites nas camadas da atmosfera em que nós já não conseguimos ter um ar para respirar, né, o oxigênio. Existe outra parte em que as camadas da atmosfera o limite onde o avião passa. Então, tudo isso aí tem um nomezinho que a gente vai conhecer mais à frente. Vivemos aonde? Em qual camada aí da atmosfera? Nós vivemos na troposfera. A massa atmosférica ela está distribuída de forma desigual. Então, cada massa, cada camada da atmosfera tem aí uma quantidade, não é de forma igual, não, é diferenciada. Aí nós temos aí representando as camadas da atmosfera. Ela é contada, a gente lê de baixo para cima, tá? Sempre de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Nós temos aí a troposfera, que é a superfície terrestre ou oceânica até uma altitude entre 8 km e 16 km. Está onde? A troposfera, onde nós vivemos. Essa camada representa aproximadamente 75% aí da camada da atmosfera. A estratosfera, situada acima da troposfera, essa camada vai até aproximadamente 50 km de altitude. Então, nessa camada está aí a questão da radiação ultravioleta, a radiação do Sol, impedindo com que essa camada do Sol ela ultrapasse por completo aí a nossa troposfera. Ela vai impedir parte dessa radiação aí, ela vai ser absorvida pelo ar, certo? Nós vamos conhecer também mais à frente aí. Nós temos aí a mesosfera, que encontra-se entre 50 e 80 quilômetros de altitude. Em sua porção superior, as temperaturas elas chegam a atingir 90 graus negativos. Exerce pouca influência nos climas da Terra, pois já é bastante rarefeito, né? O ar já é bastante rarefeito, já não tem tanto ar assim. A termosfera ela se situa assim, entre 80 e 50 quilômetros de altitude. As temperaturas nessa camada são superiores a 1000 graus Celsius. Então nela ocorrem as auroras boreais e as combustões também de meteoritos que entram na atmosfera. Por último, nós temos a exosfera, que é a última camada aí.
Está situada entre 500 e 750 km de altitude. Nela estão aí posicionados muitos satélites que orbitam a Terra. Então, cada camada aí tem a sua função, né, a sua questão aí. Nós vamos falar basicamente nas próximas aulas da estratosfera e da troposfera também, certo? E aí, não coloque limite em seus sonhos, coloque fé. É uma frase que eu vou deixar para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula de inglês dessa semana e a gente vai hoje de revisão novamente, tá? Última aulinha aí do segundo bimestre. Capítulo 4, Let's Eat, ele tem muito falando sobre there be e hoje eu trouxe a forma dele de perguntas, são as questions. Vamos revisar como que faz as perguntas aí utilizando essa estrutura. Trouxe aqui para vocês essa imagem para que vocês observem. Olha só, eu tenho there is e there are. Eu tenho a forma interrogativa. Lembrando que a forma interrogativa, elas são as perguntas de respostas curtas, ou seja, há uma professora loira na escola? Ou yes or no, é a resposta curta. Ou yes, there is, ou no, there isn't. A mesma coisa aqui a gente vai ter para o are. Quando for are, vai ser are there, como já dito na aula anterior. Observa aqui essas letrinhas em vermelho. Is there a dog in the house? Há um cachorro na casa? Yes, there is. No, there isn't. Agora tem aqui na forma plural. Are there trees? Tem árvores? Existem árvores? Então, yes, there are ou no, there aren't. Isso é muito simples, isso é muito fácil de entender. Então, entendendo essa lógica, você vai conseguir responder direitinho a tarefa. Mas antes de falar de tarefa, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Essa tabelinha, gente, já foi da aula anterior, tá? Na aula anterior, da terça-feira, tinha lá essas formas afirmativas e eu fiz de vermelho a interrogativa. Então, como é que passa a ser a interrogativa? Is there? Praticando isso nesses exemplos. Is there a man in the car? Is there a man in the car? É uma pergunta. Tem um homem no carro, dentro do carro? Yes, there is ou no, there isn't. Is there a new store here? Is there a new store here? Gente, uma coisa muito bacana que eu acho do inglês é porque no início da frase eu já sei que é uma pergunta. No português a gente corre o risco de ler um texto e lá no final ver o pontinho de interrogação. No inglês, quando a gente entende que aquela frase vai ser uma pergunta logo de cara, na primeira palavrinha, a gente já vai dando uma entonação de question. Is there a new store here? Aqui há uma nova loja aqui? Essa é a pergunta. Agora, fazendo perguntas utilizando estrutura de plural. Are there two dogs? Aí eu coloquei pontinho porque não cabia, tá? Mas eu vou ler completo. Are there two dogs in the house? Há 2 cachorros na casa. Are there 10 people in the family? Tem 10 pessoas na família? Então, esses exemplos são exemplos da aula passada, mas que eu aproveitei para falar hoje sobre questions, ok? Então, eu tenho também, como eu disse para vocês que poderia vir a negativa, eu tenho que explicar um pouquinho de negativa, né? Então, a negativa, gente, nada mais é do que você colocar um not depois do verbo e fazer a contração. There isn't any tea in your cup. Então, quando eu sei que eu vou utilizar o meu singular. Quando o meu substantivo na frase for um só. Agora, quando for 2, tem como negar utilizando plural? Tem. Olha aqui, eu não tenho a pessoa negando os livros aqui, ó. There aren't any books on that shelf. Não há nenhum livro naquela prateleira. There are not any English dictionaries in that library. Não há nenhum dicionário de inglês naquela biblioteca, ok? Então, olha só, essas palavrinhas de vermelho, elas sinalizam pra gente aqui o plural e o singular. Por isso, esta forma, is, isn't e aren't, ok? Tranquilo até aqui?
Espero que sim, porque agora vocês vão ter atividade aí. Coloquem no cabeçalho de vocês, dia 6 de agosto, a activity, o nome da teacher e o enunciado que diz: use there is, there are, or is there, or are there, to complete the sentence. Ou seja, você vai analisar quando vai ser uma afirmativa, quando vai ser uma interrogativa, quando vai ser singular e quando vai ser plural. Então eu fiz aí a questão da questão A até a questão J. Você vai pausar esse vídeo, copiar, analisar questão por questão e responder, voltar aqui para a correção, combinado? Vamos lá então. Vamos ver como é que fica a resposta? Gente, a letra A diz assim: no milk in the fridge. Quando eu tenho esse no antes do meu substantivo, eu sei que isso vai ser uma negativa. Então, quando eu digo there is no milk in the fridge, não quer dizer que eu tenho que repetir o isn't aqui. Iria ficar there isn't no milk. Não dá, é muito no numa frase só. Então, there is no milk in the fridge. Não tem nenhum leite ali na geladeira. A B, many rooms. Eu já sei que eu vou utilizar a estrutura de plural, né? Are there many rooms in your house? É uma interrogativa. C, a lot of snow in the mountains. Quando eu tenho isso, gente, a lot of snow, eu vou utilizar a minha estrutura de singular, porque o que está contando é a palavra snow e não mountains. O snow aqui que é neve. Há muito de neve nas montanhas. É mais ou menos essa a interpretação, tá? Então o meu substantivo é snow, por isso eu utilizo there is. D é uma pergunta também. E eu tenho plural. Então, are there any mistakes in this text? Tem aí algum erro nesse texto? Basicamente é isso a pergunta. Letra aqui eu tenho one question left, então there is one question left. Snails, que são aí aqueles caracóis, né, os caramujos no meu jardim, são uma afirmativa, mas eu tenho um no aqui na frente, então eu já sei que tá negando. There are no snails in my garden. Não há nenhum caracol no meu jardim. Gente, quando eu passo para o português, eu tenho que fazer essa concordância. Mas no inglês eu obedeço a concordância da gramática deles. Se aqui tem snails, tem um S, eu vou ter que colocar o are. Se não tem S, é singular, eu vou utilizar o is. Eu espero que esteja ficando claro isso na cabeça de vocês, tá? Nobody in, não tem ninguém dentro. There is nobody in. Então essa palavra nobody, ela já é negativa de ninguém, ou sabe, ninguém. É a mesma coisa que nothing, que não é nada. Então é basicamente isso. Eu não poderia utilizar there isn't nobody. Não posso usar dois not aí, tá? A mesma coisa que eu falei aqui, nothing to do. Is there nothing to do? Só modifiquei aqui, coloquei o is na frente porque se trata de uma interrogativa. Aqui, galera, 7 days. Já sei que a estrutura aqui vai ser plural, porém é uma interrogativa. Então vai ficar are there 7 days in a week? Tem 7 dias na semana. A letra J e última, a lot of tea in the kitchen. A lot of tea. Tá no plural? Tá não, gente. Então, na verdade, isso aqui é uma interrogativa. Is there? Só faltou um pontinho de interrogação aqui, tá? I'm so sorry. Is there a lot of tea in the kitchen? Tem muito chá na cozinha? Basicamente essa a pergunta, tá bom? Conseguiram fazer? Sentiram dificuldade? Se ficou com dificuldade, deixa anotadinho as questões que você ficou com dúvida e apareça no Plantão Tira Dúvidas. Toda segunda-feira eu tô online esperando vocês, ok? A gente se vê então na próxima aula. Bye, bye!